Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 ações baratas que pagam excelentes dividendos. Dividend yield acima da taxa Selic atual e até mesmo a projetada de 11,75% ao final de 2024. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, analista CNPI, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero trazer para vocês 5 ações que pagam dividendos acima da taxa Selic. E a gente sabe que conforme a última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, nós tivemos uma taxa fixada em 10,75% ao ano. Voltamos para um ciclo de alta da taxa Selic. Acabou aquele sonho de Selic a 9, 8%. E olhe que para um país desenvolvido, 8% é um absurdo. Estados Unidos com medo de chegar a 6%, Brasil, o medo é de chegar aonde? Não tem limite. Se chegar a 15%, ainda a gente tem no nosso histórico recente no governo Dilma. Mas brincadeiras à parte, é realmente difícil ter um dividend yield sustentável acima da taxa Selic. E conforme o Boletim Focus, que é aquele documento do Banco Central que reúne as principais opiniões do mercado financeiro sobre dados macroeconômicos e de inflação, nós temos uma projeção de câmbio acima de 5,40 e taxa Selic acima de 11,75% ao ano ao final de 2024, com projeção para um retorno para uma pequena queda somente no ano que vem, quando ocorrerá a troca do comando do Banco Central, em que nós teremos a substituição do Roberto Campos Neto pelo Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo atual governo. E é claro que não basta eu vir aqui e trazer uma lista de empresas que não pagam dividendos com base na sua atividade operacional, a sua atividade econômica, a sua atividade principal. De nada adianta um dividendo que decorre de uma redução de capital social ou um dividendo que decorre de um ganho de capital que você tem na venda de um bem, de um imóvel. Sabe, esse tipo de coisa de dividendo que não decorre da atividade da empresa? Não é esse o caso. Porque eu poderia pegar, por exemplo, a Cine 3, que tem um dividend yield acima de 30%, e falar, olha, Cine 3 pagando 30% de yield. Cuidado com isso. O indicador Dividend Yield indica empresa barata, mas desde que você verifique fundamentos sólidos e dividendo decorrente da atividade operacional. Feitas essas considerações, a gente pode passar para a nossa lista, indo daquela que tem o menor Dividend Yield para a que tem o maior Dividend Yield. E a primeira ação da lista é a Copasa, com código em bolsa CSMG3, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais, que está apresentando um dividend yield de 16%. Mas lembre-se, o dividend yield só olha para o que aconteceu nos últimos 12 meses. Você precisa olhar para o indicador projetado ou para o ano corrente. Então cuidado, se você só bate o olho dos últimos 12 meses, você pode se enganar. Então a verdade é que, olhando-se aqui para o histórico de dividendos da Copasa, olhando aí para um dividendo pago de R$ 2,40, se você comprar Copasa a R$ 22,00 a título de preço médio, você teria um dividend yield de 10,9%. Então note que o dividendo atual de Copasa é sim capaz de superar a taxa Selic atual. A projetada aí fica difícil, mas eu gosto sempre de lembrar o seguinte: essa comparação de dividend yield com taxa Selic precisa ser justa. O dividendo, ele é isento de imposto de renda. Para você ganhar a taxa Selic de forma isenta, você teria que ter 100% do CDI ou 100% da Selic em um título de renda fixa. E isso é bastante difícil de você conseguir. Se você está falando de título público Tesouro Selic, você não consegue, porque tem 15% de imposto de renda. Então a verdade é a seguinte, que um dividend yield de 10,5%, 10,9% ou 10% já é maior que a taxa Selic atual e dependendo de para onde vai a Selic, a previsão é 1,75, também seria melhor que essa projeção da Selic. E Copasa está pagando um dividendo enorme assim decorrente da atividade operacional. Não à toa que ela se valorizou bastante nos últimos 12 meses, 65%. É uma ação de um setor perene da economia, saneamento básico, e hoje está descontada com o indicador preço-lucro de 5 a 6 vezes. É uma empresa que tem dívida, então é importante olhar para o indicador EV sobre EBITDA, também aqui na casa dos 5, 6 vezes. Então,
os indicadores mostram que ela está barata. Só que tem um detalhe, na verdade dois. Quando você olha para o histórico de dividendos pagos por Copasa, somente em 2023 e 2024 tivemos aqui dividendos altos. E no ano de 2020, mas foi um ano muito atípico. Anos anteriores, a gente vê um dividendo realmente muito baixo. Então essa volatilidade histórica do dividendo de Copasa faz você ter dúvidas se de fato ela seria uma boa empresa previdenciária, salvo se você pegar num preço muito baixo, como quem pegou antes dessa valorização toda. Além disso, muito embora ela esteja negociando com o indicador preço-lucro e EV/EBITDA baixos, abaixo de 10 você pode considerar um indicador baixo, o indicador preço-valor patrimonial está acima de 1, ou seja, o mercado financeiro, os investidores estão aceitando pagar ágil em relação ao valor de patrimônio líquido da Copasa. E isso também é um sinalzinho amarelo para você. Por quê? Porque você precisa olhar para o histórico de negociação da ação. Porque geralmente quando ela está com esse múltiplo alto, é porque os investidores estão comprando muito por conta do dividendo. O dividendo atrai investidores e faz a ação ficar mais cara. E aí quando eu vou aqui no indicador preço ou valor patrimonial histórico, eu percebo o seguinte, que esse patamar de 1,12, ele só foi ultrapassado nos anos de 2019, e 2018. E nesses anos a gente teve um ciclo de alta forte da Bolsa brasileira, muito forte. Sendo que a gente está num momento de bolsa andando de lado e mesmo assim a Copasa está num patamar maior que a sua média histórica de 10 anos, que fica em 0,89. Sendo assim, é preciso um pouco de cautela e é preciso ainda mais prêmio de risco por conta desses riscos que eu estou mostrando aqui para vocês. Lembrando que é uma empresa estatal. Daí a razão pela qual meu preço teto na ação fica em R$ 20, por conta disso que eu estou te dizendo. Mas sim, por hora, o dividend yield tende a ser alto em termos líquidos, superior à taxa Selic atual. A próxima ação dessa lista, também do estado de Minas Gerais e outra estatal, é a CEMIG, que está ali, de novo, não podemos olhar para isso aqui, mas o dividend yield de 12 meses, 16,42%, PVP acima de 1 também, e PL muito parecido. Olha só como os investidores estão precificando a gestão Minas Gerais de uma maneira bastante similar. O PVP da ação está acima da sua média histórica, de 1,13. Também tivemos superação desses patamares nos anos de 2018 e 2019. Dividendo pago nesse ano, 1,23. 1,23 dividido pela cotação atual de 11,15, nós teríamos aí um dividend yield de 11%, acima da taxa Selic atual. Sabe quanto seria 11,75 de Selic, descontando-se o imposto de renda de 15%? Você teria uma Selic líquida abaixo de 10%. Por isso que eu estou te dizendo que são dividend yields que compensam, inclusive, a Selic nesses patamares elevados. A CEMIG, contudo, ao contrário da Copasa, tem dividendos aí que estão sendo mais previsíveis. Você pode ver aqui que o gráfico não oscila tanto. Então, com o CEMIG, aí sim dá para você ter mais segurança de ser uma ação da carteira previdenciária. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, estou apenas trazendo aqui uma listagem para vocês de empresas que pagam e podem pagar acima da taxa Selic em termos líquidos. E a CEMIG dá para considerar sim para a carteira previdenciária, setor elétrico, dividendos um pouco mais previsíveis, apesar de estar com múltiplos de negociação, preço sobre patrimonial um pouco acima de sua média. A próxima ação da lista, de novo estatal, né, pessoal? Uma companhia de economia mista, mas o controle é estatal, Petrobras. E aí Petrobras é o seguinte, também está negociando com ágio em cima do valor patrimonial da ação. Dividend yield é 17%? Não, também. Dividendo pago nesse ano, R$ 4,90. E deve pagar mais ou menos essa faixa aí de R$ 4 a R$ 5. R$ 5 deve ser a faixa média de dividendo hoje em Petrobras. E o governo precisa do dividendo, não se engane. Essa história de que o governo vai sair investindo loucamente, primeiro que a Petrobras agora tem um sistema de governança muito mais sólido. Segundo, que o governo precisa do dividendo para tentar fechar as contas públicas no azul. Só tentar. Então o dividendo da Petrobras é essencial para o governo e aí, consequentemente, o acionista se beneficia. Então vamos pegar aí R$ 5 de dividendo. Se você dividir pela cotação atual de R$ 36, R$ 13,88. Se for mais conservador, 12%. Então veja que aí a gente já entra numa seara de um dividend yield que supera a taxa Selic bruta, inclusive, para o ano de 2024. Mas Petrobras precisa aguentar volatilidade. É um ativo com muita volatilidade, seja porque sofre muito com os ruídos governamentais,
seja porque tem um histórico de maltratar o acionista, isso por conta do governo, sabemos o passado aí de Petrobras, tem um histórico de fazer maus investimentos, mas é uma empresa que gera muito caixa, é uma empresa com resultado operacional muito bom, apesar de ter tido queda. Hoje o governo está interferindo na política de preços, mas com o petróleo em queda, essa política acaba sendo até benéfica para a Petrobras, por incrível que pareça, porque ela não reajusta imediatamente para baixo o preço praticado pela Petrobras, mas é aquilo, é preciso exigir um prêmio de risco bastante alto em Petrobras. Só que tem investidores que têm preços médios aí, abaixo de R$ 30, se você é um deles, já comenta aqui embaixo, e aí o seu dividend yield é um cost, ou seja, o seu dividend yield não em relação ao preço de mercado, mas em relação ao seu custo de aquisição, é bastante alto. Tem gente aí com preço de R$ 20, pessoal. Imagina só quem tem a R$ 20, 5 dividido por 20, isso dá um dividend yield de 25%. Imagina só, você receber 25% de dividend yield. Em 4 anos você recebe todo o valor que você colocou na ação. Mas é preciso monitoramento, gestão de risco, porque tem muitos riscos, não só de mercado, que circundam a Petrobras e acabam assombrando o investidor de Petrobras. E que, como eu disse, negocia com o indicador preço sobre valor patrimonial, que está bem acima da sua média histórica aqui, 25% a mais, pelo menos, e esse patamar só foi alcançado em 2019. Então você já consegue perceber que dividend yield alto decorrente de atividade operacional faz a ação se valorizar e negociar a patamares de indicador preço sobre valor patrimonial acima da média histórica. E para a empresa estar apresentando um resultado operacional bom, ela está provavelmente com uma rentabilidade boa, então o ROI dessas empresas está ali condizente com o que o mercado espera, por isso que elas estão performando bem também. Mas lembre-se, o efeito clientela das ações pagadoras de dividendos acaba imperando aqui no sentido de gerar alto fluxo de compra, alta demanda pelos investidores, porque o dividendo está sendo alto. O investidor brasileiro busca a renda, você sabe disso. A segunda ação dessa lista é a Vulcabras. E aí a gente viu aqui que saímos das estatais. Colocamos ali uma estatal de petróleo, uma estatal de energia elétrica e uma estatal de saneamento básico. Agora entramos numa empresa que é indústria barra varejo. É uma companhia que sua atividade principal é a produção, então temos aqui a parte industrial, a produção de calçados esportivos e a venda no varejo. Ela distribui e faz a venda também. É uma empresa que nos últimos 10 anos entregou um retorno de mais de 1000%. É uma empresa que se transformou completamente e hoje é outra empresa. Está ali muito bem posicionada, tanto assim que é uma ação que está na minha carteira. Esse dividend yield aqui, 18%, também não dá para a gente aceitar no primeiro momento. A gente precisa sempre conferir. Mas ela já é uma ação mais cara que as demais, simplesmente por ser do setor privado e principalmente por se beneficiar bastante hoje da alta do dólar. E outra, ela está no segmento de atividade que você tem que comparar, por exemplo, com a Arezzo. E a Arezzo negocia com um múltiplo preço-lucro de 12, 15 vezes, é mais ou menos nessa faixa que gira. Então a Vulcabras aí tem esse desconto em relação a pares setoriais e pagando esse dividend yield alto decorrente da sua atividade operacional. O último dividendo pago realmente é bastante elevado. Claro que devemos esperar uma queda desse dividendo. Ele foi de 13,15. Você deveria esperar algo mais normalizado por conta do fenômeno da regressão à média. Esperar algo aqui próximo de 1,80. Os resultados estão vindo muito bons, então o ano que vem, com esse dólar em alta, deve continuar favorecendo a Vulcabras. 1,80 nas cotações atuais dá mais de 11% de dividend yield. Então veja que Petrobras e Vulcabras podem continuar pagando esses patamares aí de 11 a 12%, superando a Selic, mas, de novo, aqui você acaba pagando múltiplos mais altos. PVP de 2, PL acima de 8, porque é uma empresa privada, não tem o risco político embutido no valuation. Por fim, chegamos à ação líder dessa lista, que é a Allied, com código em bolsa ALLD3, uma small cap bem fora do radar, detém aí um valor de mercado inferior a R$ 1 bilhão, então bastante fora do radar das corretoras, das casas de análise, possui um alto free float, justamente por estar fora do radar negocia muito pouco diariamente, menos de R$ 500 mil por dia, tem 100% de tag along, está no novo mercado e é uma empresa que tem uma receita diversificada, 25% da sua receita está fora do Brasil, apesar de ser uma empresa de distribuição e varejo de eletrônicos. A companhia, veja, detém um valor de mercado de 714, 715 milhões de reais e um patrimônio líquido de mais de 1,5 bilhão.
tem um alto desconto aqui. Veja que ela se valorizou 72%, mesmo assim permanece fora do radar dos investidores. Eu inseri um pequeno percentual na minha carteira e continuo comprando aos poucos. Os membros do canal ficam sabendo ali o momento que eu acabo comprando. E veja, PVP 0,45, PL abaixo de 5 vezes e dividendo decorrente da atividade operacional. Uma empresa com uma dívida baixa, então ela acaba não se prejudicando nesse momento de dívida alta no Brasil. Claro que tem os grandes poréns, nada é muito barato à toa, margem líquida baixa por estar num segmento ali com bastante competição, o ROI acaba sendo um pouco mais baixo também, mas é uma empresa lucrativa e está muito descontada. E veja só que interessante esse histórico de dividendos. 2021 pagou 76 centavos, 2022 92 centavos, 2023 97 centavos e 2024 1,7. Uma escadinha de dividendo, isso é muito positivo e é raro de se ver aqui no Brasil. Então veja, se a empresa aumentar seu dividendo de novo, vamos colocar aqui para 1,8 no ano de 2025, 1,08, se a gente dividir aqui por 7,65, arredondando-se, você teria um dividend yield de 14%. É bastante elevado, então cuidado aqui com o 26, tá? De novo, então espere 13, 14% nessa empresa, que é uma empresa que tem lucros consistentes, apesar de oscilantes, obviamente, mas a cada trimestre apresenta lucro líquido. De novo, não é nenhuma recomendação. Sendo que aqui no Investidor 10 você consegue pegar o ranking das empresas com os maiores dividend yield, mas cuidado, você precisa fazer um filtro. Ó, o caso da Cine 3, Mali Metal Leve também eu não colocaria, até porque ali negocia com múltiplo complicado. Então, cuidado, você precisa fazer o filtro. E lembrando que para você fazer a declaração do imposto de renda ou fazer a apuração de lucros e perdas, emissão de DARF, você não precisa mais fazer isso manualmente, porque agora você tem um aplicativo da Grana, que é parceiro e indicado pela B3, e por meio desse aplicativo, você vai conseguir regularizar rapidamente a sua situação do imposto de renda da Bolsa de Valores, porque ele, o aplicativo, vai fazer o cálculo automático para você, sem que você tenha que se preocupar com isso. E toda a apuração de juros e multa, de retroativo que você acabou deixando para trás ou fez ali alguma coisa errada, ele vai arrumar isso para você. Não bastasse isso, com esse aplicativo, você vai até mesmo economizar imposto de renda. Portanto, vou deixar o link aqui embaixo para você testar, para baixar. É gratuito, mas para você ter todas essas ferramentas à sua disposição, você precisa assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E assinando o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. E o melhor, com a segurança da indicação da B3. Link aqui embaixo. Mas e aí, você colocaria mais alguma ação nessa lista? Detém alguma dessas ações na sua carteira? Por hoje é só. Fui!